Bom, a gente vai tentar entender um pouco mais sobre esse fenômeno, por isso nós convidamos aqui para o estúdio a professora Cláudia Adriana de Souza, que é coordenadora do Planetário e também do curso de Física da Universidade Federal do Piauí. Muito bom dia, professora, seja bem-vinda. Bom dia, Aline. A senhora testemunhou ou a senhora estava dormindo também? Estava dormindo também. Por volta de meia-noite, por aí, então muita gente foi pega de surpresa, só viu de manhã com esses vídeos. E aí, quando a senhora começou a receber, né, esses vídeos, qual foi a sua reação? O que a senhora percebeu logo como especialista? Como a senhora identificou? Eu fiquei com dó de não ter visto, né? Achei fantástica a imagem que ela colocou. Eu acho que é um fenômeno singular, né? Que dá pra gente, que ocorre, mas da magnitude que foi mostrado, eles não são tão frequentes, né? Olha o clarão que ficou no céu. Exatamente. Hein? Várias cidades, se não me engano, então, aquela primeira foi Oeiras. Olha você isso. Vê essa característica, né? Desse bólido. Aí foi no litoral. Então dá para ver, então é assim, é fantástico. Aí foi no Seu Gil, olha só. Mas você vê a explosão, né, que é uma característica desse efeito, né? Então essa rocha, esse fragmento de rocha que entra na atmosfera, ele é consumido pela atmosfera e isso gera muito calor e esse material, quase todo ele é consumido e a característica desse tipo de meteoro é que ele vai explodir no final, né, dessa viagem pela nossa atmosfera. Não existe tanto risco para a comunidade, porque geralmente ele é consumido, né, na atmosfera e os fragmentos, os meteoritos, são muito pequenos, né, quando ocorrem. Em geral, a maioria das vezes, ele é totalmente consumido. Certo? É interessante a gente ver esse meteorito para a gente saber que tipo de material que ele é composto, para a gente fazer essa investigação desse material e também ficar registrado, né? Até porque ele é valioso cientificamente falando. Exatamente. Né? Mas a Valéria até comentou, atenção, caçadores, né, de meteoros, se encontrarem, por favor, entreguem isso para cientistas, que é importante que a gente saiba o que está por cima das nossas cabeças. Exatamente. Agora, vamos identificar, né? Tem alguns nomes que foram dados, bólido, meteoro, meteorito. Como identificar esse objeto? No caso, o meteoro é aquele clarão que você vê, né? Aquela luz que você vê. O material sólido é o meteorito, né? Meteoro. Bólito. O bólito é aquele redondo, o formato redondo do meteoro, né? Aquele que ele explode, ali é o bólito, que é um tipo específico, né? Porque tem a bola de fogo que é muito maior e ele não é tão frequente, principalmente aqui na nossa região. Mas os meteoros, como ela falou na reportagem anterior, a gente está passando por uma zona onde você vai ter frequentemente essas chuvas de meteoro, né? Eles não são tão visíveis, porque ocorrem muitos durante o dia, mas à noite ele dá sempre essa sensação que é aquela estrela cadente, né? Que o pessoal vê, né? Mas existe alguns que têm esse formato que depende muito do tamanho dele, né? O meteorito é os fragmentos que você encontra, né? Certo? Então, isso daí é interessante que a gente consiga pegar esses fragmentos dos meteoroides, né? Porque eu não consigo falar. Se a senhora não sabe, eu também não vou conseguir. Não, o nome, né? Devido à frequência. Meteorólitos. Exatamente. Então, o que a gente vai ter, por exemplo, é diferente dos cometas e dos asteroides, tá? Então, os cometas, eles são estruturas bem maiores, que você tem aquela cauda, né? São fragmentos de rocha e gelo. Os asteroides são fragmentos maiores de rocha, tá? E os meteoroides, certo? Eles são menores. Então, o que a gente vai estar distinguindo é o tamanho, né? Então, o tamanho deles é que vai dizer. Geralmente, esses que a gente chama de meteoro, que essa luz que a gente vê, são fragmentos bem menores. Mas, quando você tem fragmentos maiores, pode ocorrer esse efeito do bólido, certo? Entendi. Então, o bólido ele tem essa característica que ele tem o formato de bola no final e quando ele se aproxima bem da Terra, ele explode, né? Então, dependendo do tamanho desse material, ele pode ter alguns fragmentos que caem na superfície da Terra, que são os
os meteoritos. Bom, e como a Valéria até falou antes, é possível que a gente tenha mais passagens de meteoros como esse nos próximos dias? É possível. Até, como ela falou, até agosto, né? Então, a gente está numa zona em que você pode observar muitas chuvas de meteoro, mas não assim, é pouco. A gente espera que aconteça para a gente poder ver mais, mas esses são mais raros, esse tipo de meteoro. Então, a gente já teve um registro em agosto de 2021, na região de Valência também. Você teve um não tão grande como esse aí, mas que também era um bólido também. Em agosto, em 2020, você teve um super bólido, mas só lá no sul do país, né? Então, dependendo da região que a gente está passando, você vai observar esse tipo de fragmento entrando na superfície da Terra, entrando pela atmosfera, né? A maioria não chega na superfície da Terra, mas tem fatos históricos que aconteceram desses que são bem grandes, que chegam na superfície da Terra, mas não são pouco prováveis. Dessa chuva, por exemplo, de meteoros que está circulando aí o espaço, não há chance, as chances são mínimas de atingir a superfície da Terra? É muito pouco, isso vai depender muito do tamanho dos fragmentos, né? Não dá para a gente prever, mas a probabilidade que eles possam acontecer, mas é baixa, muito baixa, e não causa, assim, não tem perigo para os seres humanos, né? Então, essa região não tem grandes fragmentos que possam causar algum tipo de dano na superfície. Então, é para a gente observar, mas não é para criar nenhum tipo de terror, nem nada disso. Então, é um fenômeno que você observa, que é um fenômeno muito bonito de se ver, certo? Esse clarão, ele chama bastante atenção, né? Que, de repente, tudo fica claro, né? E volta, isso é bastante interessante de se observar, mas não é para criar pânico em ninguém, né? São fenômenos que ocorrem na natureza, mas que a gente pode estar observando com tranquilidade. A professora é coordenadora e ajudou na criação do planetário da Universidade Federal do Piauí, inclusive um ótimo espaço para quem é curioso do céu, do espaço, né? E por lá se observa com uma nitidez maior eventos como esse. Como que as pessoas podem acompanhar? Explica um pouco o que vocês já descobriram, já observaram desde a criação do planetário. Não, o planetário, a gente faz mais a parte de divulgação científica, né? Então, a gente divulga filmes sobre o sistema solar, sobre o universo. Então, é uma coisa mais de divulgação científica. Mas nós temos alguns telescópios, não tão robustos, né? Mas a gente faz algumas observações dos planetas, observação da Lua. Essas chuvas de meteoro são mais complicadas, porque geralmente para você fazer uma observação boa, tem que ser na madrugada, né? Como ocorreu essa daí, né? Em torno de meia-noite para mais, aí você tem que ficar observando. E dentro da universidade é mais complicado, porque a gente tem uma grande, uma zona de grande iluminação. Isso atrapalha muito a observação do céu noturno, né? Então, é interessante, por exemplo, você viu cidades mais afastadas, onde você tem um cone de iluminação menor. Então, fica mais fácil de você observar esses eventos, que se você for para uma região onde você não tem tanta iluminação artificial, dá para você ver com mais nitidez essas chuvas, né? Então, tem determinados períodos que você prevê, que você está passando por uma região de grande massa de resíduos, de materiais, que você pode estar vendo isso com mais intensidade, né? Faz falta um equipamento ou muitos equipamentos assim que deem essa capacidade para o departamento estudar melhor o céu, o espaço? Faz, a gente tem um observatório, faz falta sim. Mas a gente vai trabalhando, os alunos são bastante empolgados, a comunidade em geral é bastante empolgado com fenômenos astronômicos, né? Então, é interessante a gente sempre buscar isso daí, porque é uma forma de você aproximar a ciência da sociedade em geral, né? Então, com os telescópios, dá para a gente ver observações básicas, dá para a gente ver a Lua, dá para ver o que você encontra lá, os detalhes da Lua, então as pessoas gostam bastante. Os planetas, quando eles estão mais próximos, quando a gente está em trajetórias mais próximas, dá para a gente também ver, mas não tão como gostaríamos, né? Como as imagens que aparecem pelos grandes telescópios, né? Mas dá para a gente identificar
alguns planetas, como Júpiter, Saturno. Então, dá para, em determinados períodos do ano, dá para a gente fazer essas observações. Então, faz o convite para quem quer conhecer o planetário. Então, a gente convida a todos que queiram ir até o planetário. Nós funcionamos com plantões e também com atendimento a grandes grupos, né? Escolas e diferentes instituições da sociedade, né? Então, a nossa capacidade é em torno de 40 pessoas por sessão de filme, tá? E as observações nós não conseguimos fazer nos últimos dias, né, nos últimos meses, devido às condições climáticas, né? Então, tinha muita nuvem, a gente não conseguia ver. A gente geralmente faz observações da Lua, quando a gente tem luas bem interessantes, a gente faz as observações, mas a gente não estava tendo condições climáticas para fazer isso. Agora, né? A gente vai retornar agora no segundo semestre, fazer essas observações e também fazer alguns cursos para a comunidade sobre esses eventos, explicar um pouco sobre esses eventos, também formação de alguns professores que têm essa demanda na educação básica. Então, esses são os nossos projetos para esse segundo semestre, certo? E as observações a gente vai voltar. Tá certo, professora. Muitíssimo obrigada. Para a senhora, um ótimo dia, tá? Muito obrigada. Agradeço a vocês. E qualquer informação, a gente tem o Instagram do Planetário, que dá para vocês tirar essas informações lá. Que qualquer atividade que a gente programa, a gente está disponibilizando lá para a sociedade como um todo. E é gratuito, viu? O Planetário é gratuito. E esperamos vocês lá. Obrigada. Bom dia para a senhora. Obrigada.